Bom, galera, para começar o tutorial, vou ensinar para vocês aí fazer 3 tipos de sangue. E o primeiro sangue que a gente vai fazer vai ser o sangue comestível. Esse sangue é muito simples de fazer, a gente utiliza aí materiais simples que vocês encontram em qualquer loja aí de festas, essas lojas que vendem doces e tudo mais. E eu vou estar utilizando aqui glucose líquida, que vai ser como condutor, um espessante para poder fazer esse sangue. Vocês podem estar usando também cobertura de morango, mel, o que for mais em conta para vocês, tá? Eu paguei R$6 nesse pote. Vou estar usando chocolate em pó com água, tá? Coloquei água aqui para ser mais fácil de dissolver dentro do líquido que a gente vai fazer o sangue. E tem os corantes na cor vermelho, certo? Que eu comprei, amarelo e verde. O amarelo e o verde a gente vai colocar só algumas gotinhas para poder dar um tom, um fundo aí para o sangue, porque o sangue tem um fundo amarelado e o verde ajuda também nessa pigmentação. Então a gente vai começar a fazer aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar essa glucose dentro do recipiente. Depois de colocar a glucose, a gente vai colocar o corante vermelho. Geralmente coloca um potinho inteiro. E depois do corante vermelho a gente vai adicionar aí o chocolate em pó com água. Isso vocês vão colocando aos poucos, tá? E vai misturando. Para que a gente usa o achocolatado? A gente usa para deixar um tom mais escuro no sangue. Porque sem o chocolate em pó, geralmente o sangue fica muito brilhoso, então fica muito artificial. Por isso que a gente usa o achocolatado, tá? Para deixar esse tom escuro no sangue. Depois que a gente colocou aí o chocolatado, a gente vai colocar um pouquinho de verde, mas sem exagerar, tanto que eu vou usar só um pouquinho aqui, tá? E colocar, isso aqui é muito no olho, tanto o chocolatado, quanto o corante amarelo, quanto o corante verde, é muito no olho. A gente vai ter que ir testando, colocando aos pouquinhos até ficar a cor que a gente quer, viu? E agora o corante amarelo também só um pouquinho, a gente vai colocando aos poucos. E depois, se for necessário colocar mais, eu vou colocar. Mas primeiro eu vou ver como que vai ficar. Bom, depois que eu misturei bem, adicionei os outros ingredientes, o sangue ficou do jeito que eu queria. Como vocês podem ver, ficou bem intenso, ficou bem forte. E a consistência dele tá ótima para mim poder usar na maquiagem que a gente vai fazer hoje. Então agora a gente já pode partir para outro tipo de sangue. Bom, galera, o segundo sangue que a gente vai fazer é um sangue mais escuro, que é chamado de sangue para queimadura. Então a gente vai usar um pouco daquele sangue que a gente fez, inclusive eu já guardei ele aqui dentro de uma garrafinha, vocês podem fazer isso. Deu quase 500 ml, tá? E a gente vai despejar um pouquinho desse sangue que a gente acabou de fazer dentro de um potinho. Colocou o sangue dentro do potinho, agora a gente vai despejar um pouquinho desse corante preto. Esse corante preto, igual os outros, a gente encontra em qualquer loja aí de festa, essas lojas que vendem doces, igual os outros. E a gente vai despejar só um pouquinho, tá? Não precisa despejar tudo. Misturou bem. Testa aí na pele. E pronto, tá pronto o seu sangue de queimadura. Ou sangue aí que a gente usa geralmente para dar profundidade, tá? A gente geralmente usa esse sangue para dar profundidade no machucado que a gente vai fazer na maquiagem em si, certo? Antes de começar a maquiagem, eu só vou mostrar para vocês aí as 3 técnicas que a gente vai usar. A primeira delas é com gelatina incolor, que a gente vai fazer aí tipo uma pele falsa, para dar textura na pele onde a gente vai maquiar, fazer a maquiagem. Então a gente vai usar gelatina incolor, água, glicerina líquida que vocês compram em qualquer farmácia aí, o valor dela é baratinho. Eu paguei R$6 nessa daqui, R$6,90. E base no tom da pele da pessoa, pode ser um tom diferente, isso aqui é só para poder dar uma corzinha mesmo nessa pele. Para começar a gente vai colocar aí 2 colheres, tá? 2 colheres aí de medidas de gelatina dentro do copo. A gente colocou 2 colheres, só lembrando aí que toda medida que a gente coloca, tipo, eu coloquei 2 colheres de gelatina, então vou colocar 2 colheres de água e 2 colheres de glicerina, tá? Então a gente vai repetir a medida aí de tudo. Só a base que a gente vai colocar só algumas gotinhas. Agora a gente vai colocar 2 colheres de água e 2 colheres de glicerina.
Bom, agora a gente vai mexer tudo até dissolver tudo e depois vai levar no micro-ondas aí durante 10 em 10 segundos até dissolver tudo e virar tipo uma massinha cremosa. Se você não tiver micro-ondas em casa, pode fazer ao banho-maria. Então você vai colocar uma panelinha aí para ferver um pouquinho de água e vai colocar o copo dentro e vai esperar derreter. Assim funciona também. Bom, galera, a segunda técnica é como se fosse uma massinha slug caseira que a gente vai fazer. É com farinha de trigo, água fervente com uma colher de sal e uma colher de óleo que a gente vai misturar aqui e vai formar uma massinha. Muito importante ter cuidado na hora de colocar água aqui agora, porque a massa ela não pode ficar nem muito mole nem muito dura, então vai colocando aos poucos. Bom, gente, a consistência da massinha fica assim, ela não gruda na mão. Fica fácil de moldar e é perfeita para colocar na pele, para aderir na pele. E a terceira técnica que a gente vai usar vai ser aveia e cola. Sim, nesse caso eu vou estar usando látex, mas vocês podem usar aí facilmente cola, que dá o mesmo resultado, e aveia. Só que isso eu só posso mostrar na prática, porque na prática que vocês vão ver o efeito que vai ficar. A gente vai misturar a aveia com a cola dentro de um pote e fazer a aplicação na pele. E logo logo eu mostro pra vocês como que fica na prática. Agora vamos pra maquiagem. Bom, galera, eu tô aqui com o Yuri, que é o modelo oficial aqui do canal. A gente vai fazer uma maquiagem aqui nele. Aqui você já aprendeu então a fazer o sangue, já aprendeu a fazer a massinha aí, a falsa massinha caseira aí da Slug e tudo mais. E também aprendeu a fazer a gelatina, que é uma pele aí, uma segunda pele que a gente vai fazer. E também a aveia. Agora a gente vai colocar tudo isso no Yuri, tá bom? A gente vai começar a fazer uma maquiagem aqui nele. Tô pensando em fazer algo tipo um zumbi, algo do tipo, já que tá relacionado aí ao mês das bruxas e tudo mais. Então a gente vai começar primeiro com a aplicação da massinha, tá? Daquela massinha caseira que a gente faz aí com farinha de trigo. Bom, aqui no rosto do Yuri eu tampei o olho dele, que eu vou fazer como se tivesse um buraco no olho dele, como se alguma coisa tivesse devorado o olho dele. Por isso eu tampei com algodão, coloquei um pouco de durex por cima, fita crepe, na verdade, da cor da pele. E a gente vai pegar aquela massinha, tá? Aquela massinha caseira que a gente fez, e a gente vai aplicar em volta desse olho. Essa massinha, assim como a Slug, a gente também usa o dedo, tá? A gente umedece o dedo na água e passa assim nas bordas para tentar disfarçar ao máximo. Então você vai fazer isso em volta de toda a massinha que você faz a aplicação. Bom, depois de fazer isso, vou passar uma camada de látex em toda a maquiagem. Vou fazer isso porque tá fazendo muito calor e é perigoso a maquiagem desmanchar enquanto eu tô em processo de fazer a maquiagem. Então, se você quiser fazer uma maquiagem rápida aí, não precisa necessariamente usar o látex, mas eu tô usando só pra poder fazer o vídeo pra vocês, certinho? Bom, como vocês puderam ver, eu passei o látex em volta. O látex eu sei que muita gente aí não tem condição de comprar. Eu compro pela internet, que rende bastante. E aqui eu preenchi com a massinha também. Eu vou fazer várias coisinhas aqui com a espátula, como se tivesse sido arranhado ou mordido, algo do tipo. E vou passar o látex em cima também, tá? Pra poder firmar. Enquanto o látex seca desse lado aqui, eu vou fazer a textura agora com a aveia e o látex. Isso daqui, gente, vocês podem fazer tanto com cola normal ou com látex, tá? Não tem regra, não. Então, vou pegar aqui um pouquinho de aveia e vou fazer a aplicação na pele do Yuri. A aveia ela é perfeita para dar textura, principalmente de arranhado ou de pele apodrecida. Por isso que você mistura a cola na aveia ou látex mesmo e vai aplicando na pele, que fica um efeito bem legal. Inclusive eu já fiz um tutorial aqui no canal ensinando a fazer um machucado, tipo uma queimadura apenas com aveia e cola. E dá super certo, fica um efeito bem legal, fica uma textura bem interessante. Bom, agora a gente vai aplicar gelatina, certo? A gelatina você pode fazer várias texturas com ela, pode fazer textura de queimadura ou até mesmo textura de machucado, vai depender da criatividade de vocês. Quando ela cozinha, vocês têm que deixar ela nessa textura aqui, tá? Que é a textura perfeita para fazer a aplicação na pele. Mas toma muito cuidado
porque ela pode ficar muito quente, pode queimar a pele da pessoa. E ela não pode estar tão fria também, porque senão ela endurece muito rápido. Então tem que estar um meio termo para poder fazer a aplicação na pele. Então vou começar a aplicação aqui, tá? Vou usar com auxílio de uma espátula. Vocês podem usar até uma colher ou uma faca sem ponta. E vai aplicando lentamente. Nesse caso vou tentar fazer outra ferida aqui, como se fosse um machucado. Bom, gente, a gente já fez aqui. Vira aqui, por favor, Yuri. Como vocês puderam ver, deu uma textura bem interessante. Deu até uma certa profundidade. Isso vocês podem moldar aí conforme a criatividade de vocês. E para selar tudo isso, eu vou passar um pó agora por cima, tá? Pode ser farinha de trigo, pode ser amido de milho, pode ser pó compacto, o que vocês tiverem em casa, tá bom? É só para poder selar tudo, para começar a fazer a pigmentação, a pintura no caso. Bom, prontinho, agora chegou a parte da pintura, pra gente encerrar com isso. Primeiro eu vou começar passando uma base aqui ao redor dessa massinha, onde eu fiz aqui no olho do Yuri, e depois vou começar com a pintura. A base pode ser qualquer tipo de base, mas eu sempre indico aí base que não é oleosa, tá? Ela é uma base mais opaca. Geralmente eu sempre compro aquelas bases baratinhas que vende em loja de R$1,99, pode ser qualquer tipo de base, mas eu sempre recomendo aquela base mais opaca porque ela deixa um efeito mais natural, não fica aquela coisa brilhosa. Então eu vou começar aqui passando a base e depois eu vou para a parte da pintura, certinho? Bom, já passei a base, ela não precisa ficar totalmente uniforme com a pele, porque a gente vai vir com degradê de tinta depois, tá? A gente vai colocar um tom esverdeado, depois vai vir com sangue também. Então foi mais para disfarçar esse branco aqui da massinha. E agora a gente vai começar com a pigmentação. Lembrando que quando a gente quer causar profundidade, a gente sempre utiliza cores escuras, tá? Então vou vir aqui primeiro com vermelho, depois com preto para dar uma profundidade, passar um vermelho em volta, tá? Só para dar uma profundidade mesmo, para ficar mais legal, mais interessante esse machucado. Bom, gente, eu pigmentei de vermelho aqui no centro, onde eu fiz esse machucado. E eu tô usando aqui tinta guache, vocês podem usar tinta guache, paleta de sombras, o que tiver aí para poder fazer a pigmentação, não tem problema, tá? Logo em seguida eu coloco um preto para poder dar profundidade, para ficar um efeito mais interessante. E em volta dessa ferida eu vou colocar um pouquinho de vermelho, tá? Sem exagerar. Só vou dando umas batidinhas assim. Porque eu quero meio que ele tenha um aspecto de que esteja apodrecendo. Então eu vou deixar bem grotesco. Agora em volta do rosto, eu misturei um pouquinho de verde com vermelho e um pouquinho de verde aqui embaixo. Eu vou pegar aquela buchinha que a gente usa para lavar a louça e vou estar aplicando levemente, tá? Tiro o excesso aqui no pulso, em volta do rosto dele, tá? Principalmente aqui em cima onde a gente colocou a aveia. A gente pode estar passando aqui embaixo do olho também, tá? Em volta dessa região do olho para dar um olhar mais profundo. E a gente vai pigmentando todo em redor dele até no pescoço, tá? Porque a intenção é passar que ele esteja apodrecendo. Bom, galera, quase terminando. Como vocês puderam ver, ficou um efeito bem legal mesmo. Agora a gente só falta colocar sangue. Aqui eu vou colocar um pouco daquele sangue que a gente fez, aquele sangue para queimadura, que é mais escuro, para dar profundidade. E aqui eu vou colocar o sangue vermelho e vocês vão ver o resultado. Então, para começar, vou começar aplicando esse sangue aqui para queimadura, só para dar um pouquinho de profundidade. Mas sem exagerar, só nessas regiões aqui mesmo, onde você vê que tem um buraquinho, você coloca o sangue dentro, para não tampar toda a maquiagem.
E logo depois a gente vai aplicar agora o outro sangue em volta aqui, aquele outro sangue comestível que a gente fez nas beiradas, e com o auxílio da esponjinha a gente vai passar em volta também para ficar algo mais natural. E nessa região onde a gente fez aqui com as camadas de gelatina, a gente vai aplicar sangue também, tá? Aqui em volta. O efeito vai ficar bem legal, como se tivesse machucado. E só para ficar um efeito mais interessante também, vocês podem usar uma escova, tá, de dente, molhar no sangue e depois espirrar no rosto, tá, para dar aqueles pontinhos de sangue. Deixa eu ver. Bom, galera, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Como vocês puderam ver, algo super simples de fazer. Sei que dá um trabalhinho aí para poder fazer os materiais, os ingredientes, mas vocês conseguem arrumar em casa aí. A única coisa que não tem é o látex por conta aí do... A gente teve que fazer por conta do calor para não desmanchar a maquiagem, mas o látex eu vou deixar na descrição aí. Um lugar que eu sempre compro, é barato e compensa bastante porque rende pra caramba. Eu só acho que tá faltando alguma coisinha aqui, que é as tripas. A gente vai deixar aí no final as imagens com as tripas e a maquiagem completa. Se inscreve aí no canal, dá essa força aí pra gente. O canal aqui é voltado totalmente pro universo do horror. A gente tem resenha de filmes, tem críticas, tem indicações, tem tutorial de maquiagem, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like e até a próxima.